Razão versus emoção. O que nós somos? Somos seres racionais ou seres emocionais? Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que irei te apresentar um ponto de vista bastante diferente do que já vem sendo apresentado por aí. Garanto a você que esse vídeo vai ser bastante intrigante. Irei tentar desmitificar alguns mitos que já vêm sendo apresentados por aí. Me chamo Samuca Almeida e seja bem-vindo ao nosso canal Entusiasta das Emoções. E aqui juntos daremos continuidade à nossa jornada do DAQ emocional, desenvolvendo e aprendendo nosso consciente de inteligência emocional. Nesse vídeo tentarei desmitificar algumas histórias ditas um pouco equivocadas. E para isso iremos conhecer um pouco mais sobre a razão e como a usamos ela no nosso dia a dia. E verdadeiramente somos seres racionais ou não? E a emoção, o sentimento e a fé são opostos à razão? Pois será neste vídeo que iremos descobrir. Ficou curioso? Deixa seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para que possamos ajudar o nosso canal a crescer e que a gente possa alcançar mais pessoas. E que assim podemos trazer mais e mais conteúdo relevante ao nosso desenvolvimento e aprendizado pessoal em autoconhecimento, e que você não fique de fora dessa. Bom, a razão, em seu contexto geral, é a faculdade de conhecimento intelectual próprio dos seres humanos. É a capacidade do pensamento dedutivo. É realizado por meio de argumentos e abstrações. É a faculdade de raciocinar e de acender ideias. A palavra razão tem origem do latim, ratio, e no grego, logos, que significa reunir, medir, calcular. Tudo aquilo que remete à lógica. Portanto, a razão significa pensar, falar ordenadamente, com medida, com clareza, de modo compreensível. Tem vários tipos de razão. Podemos ver a razão como a filosofia, podemos ver ela como razão matemática, podemos ver ela como comportamental, podemos ver como a ética e a moral. E vamos usar, para poder exemplificar nesse vídeo, vamos falar um pouco da filosofia, do comportamental e também da ética e da moral. A filosofia vê a razão como uma consciência moral que orienta as vontades e oferece finalidade ética para a ação. Para muitos filósofos, a razão é a capacidade moral e intelectual dos seres humanos. A razão tem 4 princípios, sendo eles a identidade, a não contradição, o terceiro excluído e a causalidade. Podendo explicar brevemente, resumidamente cada um deles, podemos ver a identidade. Para que a gente saiba que algo existe, nós temos que conhecê-la para poder saber que de fato algo existe ou não. Vamos usar o nome de uma pessoa. Para você saber que o nome daquela pessoa é determinado nome, temos que conhecê-la. Para saber que aquela fruta tem determinado nome, determinado tipo de sabor, se a gente conhecê-la. Podemos generalizar para tudo na vida. E a não contradição, podemos pensar de uma forma que eu não posso afirmar e deixar de afirmar a mesma coisa. Não posso afirmar que essa mesma coisa é verdadeira ou ao mesmo tempo que essa mesma coisa que eu afirmei que é verdadeira, podendo afirmar que ela é falsa. Ou posso dar um exemplo de uma mãe. Eu posso afirmar que uma pessoa é mãe ou na mesma pessoa, no mesmo momento, afirmando que ela não é mãe, um pouco contraditório, né? É uma razão carregar essa característica desse princípio também, da não contradição. E o terceiro excluído, ele tem uma característica bastante parecida com a não contradição. Por exemplo, não existe um terceiro excluído. Ou a afirmação ela é correta ou ela é incorreta. Ou está certo ou errado. Ou é o mal ou é o bem. Ele não tem o meio termo, que seria o terceiro excluído. Ele não pode ser um pouco de um pouco de outro. Ele tem o terceiro excluído. Ou é certo ou é errado, ou é bem ou é mal. E o quarto
Esse princípio é a causalidade. São uma característica também da razão. Como assim causalidade? Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Toda ação tem uma causa. Todo propósito tem uma causa. Então, tudo que é real, tudo que é contraditório, tudo que é certeza tem uma causa. Então, tudo segue por uma causa. Isso são uma das características do princípio da razão. E para poder exemplificar um pouco mais detalhadamente, iria usar de forma bastante didática e de chamar de canais expressivos da razão. Existem 3 canais, se assim posso dizer, por qual a razão costuma ser expressada. Ela pode ser expressada pelos hábitos, pode ser expressada pelas crenças e também pode ser expressada pelas tradições. São esses 3 canais que a razão costuma usar para se expressar. O canal do hábito, ele pode ser expressado pelo controle pessoal e pode ser um facilitador da comunicação e a compreensão. Essas são as características do canal do hábito, que remete a um controle pessoal e também podendo facilitar o entendimento, facilitando a comunicação. Como podemos explicar brevemente? A razão, quando uma pessoa, como podemos dizer, uma pessoa perdeu a razão, ou você perdeu a razão, ou você está com a razão. Isso remete a um controle pessoal. Tipo, a pessoa perdeu a razão, perdeu o equilíbrio, falou o que não deveria falar, ou se comportou de determinada forma que não deveria se comportando. Ou está com a razão, podendo remeter à verdade, ou está falando a verdade, ele está coberto de razão. E o canal da crença, a razão ela pode ser expressada pela convicção, a motivação e a evidência. Como convicção, a convicção ela também tem característica do canal do hábito, Ela pode remeter à verdade, você está convicto, pode remeter que a pessoa esteja convicta do que ela esteja falando, tipo, como eu acabei de citar, ele está completamente coberto de razão, Ele está convicto, você tem razão nisso, eu estou com razão, podendo falar assim, a pessoa carrega uma convicção para validar. A razão também segue essa característica, usando sobre esse canal da crença, podendo também o canal da crença a evidência, dando uma característica de realidade. Você só vai conseguir crer se você ver. Então está evidente, está claro, está exposto, É uma característica de identidade, a característica de óbvio, realidade. Isso é a evidência. Podemos usar alguns exemplos. Tipo, a pessoa pode dar um exemplo de alguma coisa e tal pessoa discordar naquele tal momento. E quando ele traz a evidência de tudo aquilo que ele está expressando, ele acaba dando uma razão, porque ele trouxe a evidência. A razão segue essa característica também da evidência. E também, ainda no canal da crenças, podemos falar da motivação. A razão carrega essa característica como qual foi a razão de você ter feito isso, Qual foi a sua motivação, o que te motivou a fazer isso? Também costumo dizer qual a razão disso, qual a razão de você ter feito isso, qual a razão de você ir para lá, qual a razão de você voltar, Qual a razão? Pode ser a razão, pode ser uma pessoa, pode ser uma ação, um objeto, pode ser um momento. Tem vários motivos da razão que também carrega a característica de motivação. E temos também o terceiro canal, que é a tradição. Usando o canal da tradição, a razão ela pode se expressar de tal maneira. Ela pode se expressar pela consciência intelectual, pela realidade, na ética e pela moral. O canal da tradição traz essa representação da razão também aqui um pouco para nós. Podemos usar a consciência intelectual. A consciência intelectual podemos dizer as elaborações matemáticas, que usando também o canal da tradição da razão, podemos ver contas, pode ser elaborações, pode ser antecipação, programações, agendamentos,
tudo isso que tem a ver com a lógica, matemática, pode carregar essa consciência intelectual da razão. Também podemos usar a realidade, como também usamos, que vimos no canal da crença. A realidade podendo remeter também à identidade. Tudo que é real, logo é racional. A ética também podemos ver um grande exemplo da razão, que é a ciência de comportamentos. E também a moral, que faz parte do canal da tradição. E agora vamos chegar na parte um pouco mais polêmica do vídeo. Será que a emoção, o sentimento e a fé são opostos à razão? Vamos analisar um pouco juntos e poder entender se realmente a emoção, o sentimento e a fé é oposto à razão ou são aliados. Podemos ser rapidamente aqui exemplificando a emoção. A emoção podemos dizer que ela está relacionada com toda tomada de decisão. Toda tomada de decisão tem um contexto emocional, principalmente quando a gente for usar a razão, quando a gente for comprar, quando a gente for se relacionar com a pessoa, quando a gente for escolher uma profissão. Absolutamente toda tomada de decisão tem um contexto emocional. E para poder entender se realmente a emoção ela é oposta ou não da razão, podemos trazer aqui essa explicação e usar o canal do hábito. O hábito é o comportamento que tem tudo a ver com a emoção. E no canal do hábito ele apresenta o controle, a razão. Quando falamos assim, você perdeu a razão, não está com a razão. Esse tipo de comportamento que apresenta o canal do hábito que eu falei logo anteriormente, podemos ver que para uma tomada de decisão racional, controle pessoal tem tudo a ver com a emoção. É preciso nós estarmos em um bom estado emocional ou ter uma boa gestão emocional para poder tomarmos uma decisão racional. Então ele tem tudo a ver, então não são separados, eles são relacionados. E ainda podendo usar o canal do hábito, expressando a razão, podemos ver que a emoção é um grande comunicador, para que a gente possa se expressar para outra pessoa e também entender a outra pessoa. E tem tudo a ver com a razão. A razão é o meio de comunicação. Também possamos olhar dessa forma. Ele pode facilitar e ajudar a compreensão da comunicação e tem tudo a ver com a emoção, de forma que nós expressamos, de forma que nós temos essa gestão, essa sabedoria, essa inteligência emocional para comunicar sim para o outro, até com o outro e para consigo próprio, que é a relação intrapessoal e interpessoal. Então tem tudo a ver com a emoção. Então nesse ponto de vista podemos ver que a emoção ela não é oposta à razão. De algumas vezes certamente possa atrapalhar pela falta de gestão do indivíduo, pela falta de inteligência e sabedoria do indivíduo poder usar a emoção ao seu favor, não por ser oposta à razão. Podemos ver que muitas vezes elas são aliadas, elas estão juntas para ajudar o indivíduo a tomar uma decisão, para ajudar o indivíduo na tomada de decisão, elas estão bastante relacionadas. E o sentimento é oposto ou não à razão? Vamos ver, O sentimento também aqui, sendo bastante raso para poder explicar, o sentimento é uma interpretação que temos após a experiência emocional. O sentimento vem todo após uma emoção, da forma que a gente interpreta o mundo, perante a emoção, as experiências que fomos vividas ao longo do tempo que recompõe a nossa história. E o sentimento, podemos analisar que ele é consciente. E para explicar o sentimento, podemos usar aqui os canais das crenças e os canais tradicionais. A convicção, um exemplo que a gente deu da razão, ela pode sim fazer parte do sentimento. Para você ter convicção, você tem que sentir, primeiramente, que você está certo
daquilo, que você está convicto daquilo. Isso é um sentimento, é uma forma de interpretar perante a experiência, como você vai explicar a uma pessoa que você passou por determinada situação. Você está falando convictuamente que você passou, que você experimentou tudo aquilo. Então, é um sentimento. Como também as elaborações, matemática e tudo mais, planejamento. Como a gente for fazer um planejamento, ele é consciente. Como a gente vai planejar, elaborar um planejamento, ele faz parte sim de uma consciência intelectual, né? São sentimentos. É a partir de uma experiência que você pode passar, a interpretação que você dá dessa emoção perante agora um sentimento, você pode elaborar com mais exatidão, com mais certeza, né? Perante as histórias que você já veio experimentando, para poder elaborar melhor. Usamos também o sentimento para poder ser racionais e ainda pelo campo de visão dos canais das crenças e da tradição, também tem a motivação, né? As motivações são sentimentais. As motivações são plenamente sentimentais. O que te motivou a fazer aquilo, como você se sentiu para poder tomar essa decisão racional, né? Vejamos que o sentimento tem tudo a ver, também está relacionado com a razão. Eles também se relacionam à tomada de decisão racional. Logo vemos que o sentimento ele não é oposto à razão. Pois é, falamos das emoções e dos sentimentos, que não são opostos à razão, porque eles estão estritamente relacionados. E a fé é oposta ou não à razão? Darei aqui alguns versículos para podermos entender, né? Resumidamente também, sendo bastante raso, pessoal. Tem vários versículos que falam da fé. Irei usar só alguns para poder entendermos se a fé ela é oposta à razão ou também tem relacionamento para a tomada de decisão racional. Tiago 2, versículo 26, ele diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2, versículo 18, mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2, versículo 20. Insensato que se certifica-se que a fé sem obras é inútil. Tiago 2, versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago 2, versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Romanos 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendida por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Podemos analisar agora esses versículos que eu trouxe para a gente poder refletir e compreender se a fé é oposta ou não à razão. Daremos também o canal da tradição. Podemos usar o canal da tradição, podemos ver a ética e a moral. Veja bem, a fé ela é muito ética e moral. E a ética e moral faz parte da razão. E como pude falar no último versículo, né, Romanos 1, versículo 20, ele expressa que o atributo de Deus e seu eterno poder e sua natureza divina tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas que já foram criadas. Então veja bem, isso remete à realidade. Então a fé ela expressa também realidade, como fala também das obras, há uma realidade ali da ética e da moral, e tem cunho de realidade, que é expressada no canal da tradição. Então nós podemos ver perante essa
analogia que a gente acabou de fazer, essa análise bastante resumida, mas bastante esclarecedora, podemos ver que a emoção, o sentimento e a fé, elas não são opostas à razão. Muito pelo contrário, elas estão completamente relacionadas. Talvez pode ser usada de forma equivocada, distanciando da razão, mas na maioria das vezes elas estão relacionadas. Tanto a emoção, tanto o sentimento, tanto a fé estão diretamente relacionadas com a razão, podendo que a gente possa usá-la para ter mais razão e compreender as coisas de fato, por meio da realidade, por meio das evidências, por meio das motivações, e assim entre outros que pode ser expressado pelo canal do hábito, das crenças e da tradição. Mas e aí, somos seres emocionais ou seres racionais? Com isso eu vou trazer alguns textos para podermos lermos e analisar se somos seres emocionais ou seres racionais. Quais são as suas diferenças entre si? As emoções. As emoções fazem parte do ser humano. Somos dependentes de nossas emoções a todo tempo, o tempo todo, a todo lugar. Mesmo que não tenhamos consciência de uma emoção, isso não significa que não estejamos emotivos. A todo tempo estamos oscilando dentro de uma emoção e outra, com mais ou menos intensidade ou constância. Não existe um só momento ao qual nós estamos emocionados. Toda tomada de decisão tem como fundamento um estado emocional, consciente ou não. Podemos analisar esse texto. O que ele pode dizer que a todo tempo nós estamos oscilando dentro de uma emoção e outra, e que não existe um só momento que não estejamos emocionados. Não podemos explicar isso. As emoções, elas são extremamente fisiológicas, autônomas e inconscientes, resposta do nosso corpo perante a um estímulo do meio externo. As emoções, elas acontecem todo o tempo todo no nosso corpo. Temos nós consciência ou não dessas emoções? Veja bem, ao acordar e ao dormir, nós estamos se emocionando a todo tempo. Para que você acorde, levante da sua cama, você tem um pico de estresse para poder levantar da sua cama. E assim, para poder escovar seu dente, tem aquela preguiça, aquela amarração. E aí a gente vai se emocionando até mudar seu estado emocional. Você pega o pico da coisa, bota a roupa, toma um banho, já muda seu estado emocional, já fica melhorzinho, já volta para o seu trabalho. E aí vai percorrendo todo o seu dia, oscilando dentro de uma emoção e outra, até que retornamos para casa no estado de repouso e descanso, e aí vamos se preparar para poder ir dormir e assim continuar nosso dia novamente no outro dia. E assim a gente está se emocionando a todo tempo, o tempo todo. E mesmo que a gente não tenha consciência que estamos em um estado emocional, isso não nos impede de estarmos emocionados. O que faz a gente perceber que estamos plenamente emocionados ou não é um grande pico de emoção, que aí acontece uma série de reações fisiológicas que nos damos essa percepção de que estamos emocionados, e aí é possível dar um nome para aquela emoção, como a raiva, o medo, a tristeza, a alegria. Podemos analisar que a emoção, ela é muito mais do que a gente imagina. Ela não se restringe, ela não é só basicamente essas emoções básicas do que a gente estamos acostumados a lidar, com a alegria, com a tristeza, o medo. Temos que perceber que as emoções, ela podem ser mistas também, ou como possam ser emoções que a gente não tem nem nome a lidar. Podemos sentir coisas, reações emocionais que a gente não consegue nem dar um nome a elas. Podemos também dizer sim, que são mistas. Podemos perceber que o medo e a raiva podem estar juntos. Lembra alguma situação que você sentiu medo e raiva ao mesmo tempo? Ou que você sentiu alegria e tristeza? Ou que você sentiu raiva e alegria ao mesmo tempo?
você sentir um susto de uma felicidade, você sentir um susto de um medo, podemos ver que ela possa ser mista também. A paixão, por exemplo, é uma mistura de emoção e que dura, vai oscilando dentro de uma, dentro de outra, tá com raiva, tá com medo, tá alegre, tá feliz. Então é uma série de emoção misturada. E nessa mistura, nesse oscilamento, às vezes nós não percebemos que estamos emotivos ou não. E talvez a gente nem consiga nem dizer qual o estado emocional que nós estamos, mas isso não impede de estarmos emocionados. E já a razão, podemos ler um texto breve também. A razão, ela é ao contrário das emoções. Como podemos perceber, ela não sofre influência por si própria. Toda tomada de decisão racional tem consigo uma base contextual emocional. Como podemos entender esse contexto para podermos chegar na conclusão se somos seres emocionais ou não, se somos seres racionais ou não? Para poder explicar esse texto, podemos ver que a razão ela sempre vai vir carregada de um contexto emocional. Se a emoção não for o motivo da tomada de decisão racional, ela vai ser influenciada pelo estado emocional. Como assim? O motivo da tomada de decisão racional pode ser de cunho emocional. Por exemplo, uma pessoa pode tomar uma decisão racional de mudar de emprego, ou emagrecer, ou mudar de cidade, por um motivo emocional. Por exemplo, um motivo emocional de emagrecimento, ou ela está se sentindo mais bem com o seu corpo, ou pela saúde, ou alguma crítica que ela recebeu. Pode ser também por buscando uma qualidade de vida, assim poder oferecer àquela pessoa que ela ama uma mudança de emprego, possa ser o emprego que ele se identifique mais, que ele sinta que ele está cumprindo o propósito. Uma mudança de cidade pode ser uma cidade que ele lá se sinta mais confortável, remete a ele à infância. Então tudo isso são motivações emocionais para a tomada de decisão racional. E a tomada de decisão racional, se ela não for a motivação emocional, ela também vai ser influenciada pelo nosso estado emocional, como nós podemos ver no controle pessoal. Se a gente estamos em um estado emocional de raiva, será que essa pessoa vai tomar uma decisão racional? Ou se estivermos frustrados, com medo, em pânico, como essa pessoa vai reagir? Será que ela vai conseguir tomar uma decisão racional? Vejamos que não é qualquer um que consegue ter essa gestão da emoção para poder ser racional com essas oscilações emocionais. Então veja bem, a maioria das pessoas, para tomar uma decisão racional, ela tem que estar plenamente tranquila, tem que estar bem, tem que estar em um estado emocional mais favorável àquela tomada de decisão racional. Você está num momento mais estável, tranquilo, emocionalmente estável, tranquilo, sem nenhuma grande oscilação, nem muito alegre, nem muito triste, nem raivoso, nem nenhuma dessas emoções que te leve à extremidade, para que a tomada de decisão racional seja efetiva. A razão, ela segue influência das emoções, assim para ser efetiva, assim também para ser irracional, distritamente relacionado. E agora, para podermos desvendar se somos seres emocionais e racionais, usando também esses dois textos que podemos ver anteriormente das emoções e da razão, trazemos outros textos. O que define um ser? Define que algo seja de fato o que é. O sujeito tem que carregar consigo aquilo que define por completo todo o seu ser, do início ao fim, sendo impossível de sofrer algum tipo de mudança, seja ela qual for, incapaz de mudar a partir do que já foi feito, que irá fazer parte do seu ser. E a todo momento, em todo o processo da vida, sendo atemporal, universal, sem limitações geográficas.
E aqui sim podemos chegar à conclusão se somos seres racionais ou seres emocionais. Para que um ser carregue consigo a definição do que ele seja ou não, ele tem que ser elaborado, feito desde o início, com essa definição e percorrer ao longo do tempo, carregando essa definição até o seu fim. No caso dos seres humanos, a vida, o nascimento e a morte, até a morte. Todo esse processo de vida ele tem que carregar essa característica do que lhe define como ser. Vamos dar um exemplo. Os seres humanos. Ser humano. Qual lugar, qualquer tempo, a gente continuará sendo seres humanos. Não tem nada que mude que a gente possa ser uma outra coisa. A gente nasce sendo ser humano, passa a vida toda sendo ser humano e vai morrer sendo ser humano. Eu sei que essa comparação pode ser bastante chula, né? Bastante, assim, estranha a se comparar, mas traz a gente uma reflexão do que realmente define o ser, de fato, que ele seja aquilo. Podemos trazer aqui também um sexo, o homem ou a mulher. Por mais que mude alguns gêneros pelas opções sexuais, um homem ele nunca vai deixar de ser homem, e uma mulher ele nunca vai deixar de ser uma mulher. O homem, por mais que ele mude seu modo pela sua opção sexual, pelo seu gênero escolhido, ele nunca vai deixar de ser homem. Ele sempre vai carregar algo que aponta que ele seja um homem. Então, desde o momento que ele nasceu até o momento que ele morra, por mais que ele vá fazer alguma mudança física no seu corpo ou sua forma de se expressar, em seu comportamento, ele nunca vai deixar de ser um homem. E assim também é a mulher. Ela nunca vai deixar de ser uma mulher. Sempre vai carregar algo da sua natureza, o que define que será uma mulher. Um animal é a mesma coisa, um carro, uma moto, um aparelho celular, por mais que mude, né, as famosas gambiarras, né, como dizer de um carro, né, tem as gambiarras, tem as motos que podem ser transformadas em triciclo e coisa e tal, mas sempre vai vir consigo carregada traços do que define o seu ser. Então podemos ver que nós somos seres emocionais ou racionais. Pô, a gente não é plenamente racional o tempo todo. A gente sofre muita influência da emoção para poder sermos plenamente racionais. Podemos entender sim que a razão ela é bastante importante para nós seres humanos, para a nossa tomada de decisão, para poder nos motivar, para podermos nos ajudar a comunicação, entre outras e outras e outras. Mas podemos ver que a gente não é plenamente racional a todo tempo. Já as emoções, nós não conseguimos se distanciar dela em momento algum, até porque ela é inconsciente e ela é autônoma. Já a razão, a gente tem que estar consciente. A razão só é elaborada quando nós estamos em estado consciente do que de fato estamos fazendo, o que de fato estamos realizando, para a gente possa tomar essa decisão racional. Então, daí a gente já tira que nós somos os seres emocionais e usamos a razão para justificar o meio, para podermos facilitar a nossa compreensão, para podermos evoluir na nossa etapa de vida. Por exemplo, esse vídeo aqui agora, que nós estamos usando para se comunicar, nós estamos usando o elemento, a ferramenta da razão. É isso. Mas sabemos que não é plenamente. Desligarmos ou sairmos desse vídeo, vamos voltar à nossa tarefa comum, né? Vamos poder assistir uma série, podemos nos alimentar, ou dormir, descansar, fazer qualquer outra coisa que não estamos usando plenamente a razão. Mas vamos usar ao longo do nosso dia também para podermos executar algumas tarefas que dependem da razão. Por isso que ela é totalmente importante para os seres humanos. Não estou aqui querendo invalidar a importância da razão. Só quero dizer que nós não somos seres racionais. A maioria das vezes nós somos até irracional, né? Podemos ver algumas atitudes de alguns seres humanos ao nosso redor, até nossa mesmo,
a gente poder analisar e falar, meu Deus, por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? A gente não estava racional. Se a gente de fato fôssemos seres racionais, não tinha gente viciada em drogas, em jogos, em álcool e diversas outras, não tinha gente dependente emocionais de pessoas, e entre outras situações irracionais que a gente tem percebido ao longo do tempo nas pessoas e em nós mesmos, né? Mas as emoções podemos ver que não nos desvencilham em tempo algum. Nós sempre estamos agindo por bases emocionais, sendo uma atitude positiva ou uma atitude negativa. Estamos plenamente emocionais. Então, basicamente, é isso, pessoal. Foi essa explicação que podemos trazer aqui das razões e seus possíveis opostos, né? E realmente, o que é oposto à razão? São as emoções, o sentimento, a fé. Podemos analisar que não. O oposto da razão é a ilusão, a irracionalidade, a estupidez, a ignorância, diversos outros. Isso sim são opostos à razão. Já a emoção, o sentimento e a fé, que nós estamos acostumados a ver que são opostos à razão, simplesmente elas são aliadas, elas trabalham em conjunto, certo? E nós somos seres racionais ou emocionais. Podemos ver também nesse vídeo, nós somos seres plenamente emocionais. E para podermos ser mais ainda racional, pessoal, para podermos tomar decisões racionais, assertivas, com base na razão, temos que evoluir, trabalhar a nossa inteligência emocional, tomar mais decisões racionais, assertivas, tomar o controle, tomar as gestões das nossas emoções, porque diferente de atrapalhar uma decisão racional, as emoções ela ajudam a gente a tomar uma decisão racional, mas para isso nós temos que tomar o controle, nós temos que ser gestor das nossas emoções, nós temos que evoluir em conhecimento, temos que evoluir como pessoa, sendo melhor a cada dia. Por isso que aqui a gente está em nossa jornada do DAQ emocional, que é desenvolvendo, aprendendo o nosso consciente de inteligência emocional, para que podemos evoluir cada vez mais nosso autoconhecimento. É que assim a gente pode gerir melhor cada vez mais as nossas emoções, tomar completamente a gestão dela, ser mais e mais inteligentes emocionais, para que podamos tomar decisões racionais e assertivas. E para você que chegou até aqui, por favor, deixa seu comentário para podermos analisar se estamos no caminho certo, se de fato esse canal está trazendo algo relevante para a sua vida, para que podemos também estar usando como sugestões para construções de outros vídeos e junto a gente possa desenvolver a nossa inteligência emocional e também evoluir em autoconhecimento. Muito obrigado por chegar até aqui e aqui eu deixo novamente o meu conselho: cuidado com a ignorância, pois ela adoece e mata. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.